Olá, seja bem-vindo a mais um estudo, o estudo de número 11 agora, da nossa série As Três Mensagens do Apocalipse. Nessa semana, nós estamos estudando um pouco sobre o selo de Deus e a marca da besta. Essa é a primeira parte. Esse assunto será desenvolvido na próxima semana, mas nós estamos introduzindo com a lição 11 esse assunto do selo de Deus e a marca da besta. Você sabe que a Bíblia toda, e especialmente o Apocalipse, no que diz respeito aos acontecimentos finais, aos eventos finais, sempre trabalha com uma polarização entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro, entre a besta do Apocalipse e o cordeiro do Apocalipse, entre o Cristo e o anticristo. Isto é notório quando estudamos especialmente o livro do Apocalipse. Assim sendo, Deus tem a sua marca, Deus tem o seu selo para identificar o seu povo no tempo do fim. E Satanás também tem a sua marca, tem o seu selo. Agora, para estudar esse assunto, a gente precisa esticar um pouco a corda, como eu costumo dizer, e entender que não é apenas uma questão simplória aí. Há toda uma questão teológica, ideológica, filosófica por trás desses dois conceitos, selo de Deus e marca da besta. Nessa semana, a gente vai se concentrar especificamente em três conceitos que permeiam toda essa discussão entre o selo de Deus e a marca da besta. O selo de Deus e a oposição ao selo de Deus. Quais são esses três pilares, ou esses três conceitos? O primeiro é lealdade, o segundo é autoridade e o terceiro é adoração. Então vamos começar com lealdade. O que se entende por lealdade? Quem é leal é quem é fiel, quem é obediente, né? E a terceira mensagem angélica adverte que quem adora a besta, que é o poder em oposição a Jesus, beberá do vinho da fúria, da ira de Deus. Ou seja, se alguém adora a besta, diz o texto, e a sua imagem e recebe a marca na testa, que é símbolo de racionalidade, de decisão, ou na mão, que é símbolo de trabalho, de envolvimento, segundo Apocalipse 14, 9, esse alguém está sendo leal à besta e não está sendo leal a Jesus. Agora, a grande pergunta é como é que essa marca é implantada, né? Esse é um assunto que tem sido cantado em prosa e verso por aí. Há muitas teorias. Quase toda semana eu recebo um videozinho onde alguém diz, olha, estão fazendo aí um chip, isto vem através da vacina, isto vem através, agora tem aí a chamada inteligência artificial, eles vão usar isso para implantar esta marca da besta, ou a marca de Deus também pode ser, né? Bom, na verdade, tudo isso envolve uma questão de lealdade a Deus e obediência aos seus mandamentos. Em outras palavras, se eu sou obediente aos mandamentos de Deus, se eu sou leal a Deus, eu estou com o selo de Deus. Se eu sou leal à besta, aos seus princípios, às suas doutrinas, às suas ideologias, conforme o próprio Apocalipse nos fala, ele chama isso de vinho misturado, né? São doutrinas verdadeiras com doutrinas falsas, eu estou selado com o selo da besta. Simples assim. Um sinal físico não é suficiente para abarcar toda esta conjuntura, digamos assim, que envolve o sinal da besta e o sinal de Deus, né? E o texto bíblico deixa claro que aqueles que têm o sinal de Deus, ele os identifica, né? Apocalipse 14, 12 diz assim, aqui está a perseverança ou a paciência dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, diz numa tradução mais moderna. Então, no tempo do fim, Deus terá um povo leal a ele. Então, o primeiro conceito aqui é lealdade. No tempo do fim, Deus manterá e está mantendo um povo leal a ele, mesmo diante da oposição, da perseguição feroz, né? E por meio da sua graça, esse povo vai demonstrar firme perseverança, vivendo de modo obediente, centrado em Deus. A segunda palavra, depois de lealdade, é a palavra autoridade, que envolve essa controvérsia entre o selo de Deus e o selo da besta, ou a marca da besta, né? No fim, também, segundo o Apocalipse, haverá uma luta por autoridade.
nós precisamos decidir sob qual autoridade estaremos. É aquele caso típico que o apóstolo Pedro disse lá diante dos seus detratores. Ele disse, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, fala que a autoridade da besta, ela vem do dragão, portanto, ela não nos serve, né? E de posse dessa autoridade, né, a besta, que nós já estudamos em algum momento aqui nesse canal, a besta ou o anticristo tem a ver com Roma, né? Nas suas fases imperial e na sua fase religiosa também. Que nesse período muita coisa foi trocada, foi mudada dentro do cristianismo, né? Roma, no caso aí o poder religioso e político misturados, falaram blasfêmias, colocaram-se no lugar de Deus, querendo ser Deus, perseguiram o povo de Deus, aí está a Inquisição e tantas outras coisas para provar isso, né? Então, nesse suposto ato também de perdoar pecados, onde o líder religioso tem o poder de perdoar pecados, isso é uma blasfêmia para Deus, porque só Deus pode perdoar pecados, né? Então, essa questão se torna visível, né? Essa besta persegue os filhos de Deus, há uma intolerância religiosa. Há também embargo econômico. Você vai ao Apocalipse 13, diz que ninguém vai poder comprar ou vender, a não ser quem tenha a marca da besta. Ou seja, haverá um embargo econômico, não vai se poder comprar ou vender, segundo Apocalipse 13, 17. Enfim, essas são as características da besta. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui uma questão de autoridade. Né? É uma briga de autoridade. Começou no céu com Lúcifer e veio para a terra o mesmo espírito, o espírito de autoridade. Jesus quer ter autoridade sobre nós, mas a besta também quer ter autoridade. E ela lança mão de guerra, ela lança mão de perseguição, ela lança mão de embargo econômico para tentar fazer com que a gente a obedeça, né? Ou seja, ou se submeta à sua autoridade, né? E o terceiro tópico tem lealdade, tem autoridade e então tem adoração. A lição dessa semana se resume nessas três palavras, né? A palavra final aqui é adoração. O cerne dessa questão a gente sabe qual é, né? Você lembra de Nabucodonosor, por exemplo, pedindo que aqueles hebreus adorassem a sua estátua, né? O que era aquilo? Ali estava a lealdade, ali estava a autoridade e ali estava a adoração, né? As perguntas que sempre se fazem no decorrer da Bíblia é a seguinte: quem nós estamos adorando? E nesse caso aqui de Apocalipse 13, 14, estamos adorando a besta, o anticristo, ou estamos adorando a Cristo? Essa é uma boa pergunta, né? A segunda questão que muitas vezes esquecem é quando adoramos. Na verdade, devemos adorar a Deus o tempo todo. A nossa vida deve ser de constante adoração. No entanto, de Gênesis a Apocalipse, há o levantar de um dia especial. Ao pararmos nesse dia, ao dedicarmos esse dia para Deus, ao adorarmos a Deus de forma solene nesse dia, nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus, estamos sendo leais e estamos adorando. Então, essa questão de quando adoramos é também muito importante. Nós temos que ver, estamos adorando a Deus no dia que Ele determinou, símbolo da sua autoridade, do seu poder criativo, ou estamos adorando no dia que os homens inventaram e que entidades transgredindo, destruindo a lei de Deus, implantaram? Ou estamos adorando no dia que Deus implantou, o dia original? Essa é a grande questão. Veja que é um assunto bem mais profundo do que falar disso superficialmente, como alguns às vezes colocam, né? Como adoramos? Essa é outra coisa importante. Muita gente bate no peito e diz assim: eu adoro a Deus, glória a Deus, aleluia. Bom, mas isso não adianta nada. Você precisa ser obediente a esse Deus. A prova da adoração está na obediência, né? Guardando os seus mandamentos e mantendo firme a fé em Jesus, nós estamos adorando a Deus. É a forma de adoração. Alguém que diz que adora a Deus, mas não obedece a Deus, não tem sentido o que ele ou ela estão fazendo, né? Então a grande pergunta é: você está adorando a Deus ou você está adorando Babilônia, ou a besta do Apocalipse, né? E aí eu terminaria a lição dessa semana
analisando um ponto que às vezes tem sido discutido e que dá margem para a gente pensar e discutir muitas coisas, né? O Apocalipse fala que os que sairão, né, vencedores, o povo de Deus, nesse tempo do fim, nesse conflito entre o bem e o mal, ele tem algumas características, né? A primeira nós já vimos, que é guardar os mandamentos. E a segunda é ter a fé de Jesus. O que é ter a fé de Jesus? Sabe que o texto aí pode indicar tanto fé em Jesus, ou seja, a minha confiança, a minha entrega nele, a ele, o meu relacionamento com ele, crendo que aquilo que ele fez por mim pode ser transferido para mim. Ele substituiu na cruz a minha morte, eu deveria morrer, mas ele morreu em meu lugar, e portanto eu devo exercer esta fé, essa confiança de que ele morreu por mim e eu estou salvo. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é a fé de Jesus. Pode ser o sentido dos ensinos de Jesus, da mensagem de Jesus, das palavras de Jesus. Ou seja, tanto uma coisa quanto outra. Isso me leva a pensar uma coisa interessante aqui. Quando a Bíblia fala que o povo de Deus no tempo do fim tem a fé de Jesus, ou fé em Jesus, ele está dizendo que você precisa ter um relacionamento duradouro com Jesus, profundo com Jesus, e ao mesmo tempo ele está dizendo que você deve seguir as palavras corretas de Jesus. Hoje há muitas doutrinas, há muita coisa por aí, e coisas que estão fora das Escrituras, fora da Bíblia, ou estão adulterando a Bíblia. Então, as duas coisas aqui são importantes: doutrina e relacionamento com Jesus. Penso eu que seria esse o aspecto a se discutir aqui. Converse um pouquinho sobre isso com seus alunos. Na semana que vem a gente volta para continuarmos esse estudo maravilhoso das 3 mensagens do Apocalipse. Até lá, um abraço e a gente se encontra aqui.